Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo do Natal Sobrenatural. Hoje nós vamos conversar sobre o Bebê de Rosemary, tanto o livro do Ira Levin de 67, quanto o filme dirigido pelo Roman Polanski de 68. Então, o livro é incrível, a leitura é rápida, é muito tenso, indico muito. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o enredo dele e eu vou tentar não dar spoilers, muito embora eu acho que todo mundo esteja mais ou menos familiarizado com o que acontece nele. Mas, então, vamos lá. E se por acaso você não viu o vídeo introdutório do projeto do Natal Sobrenatural, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vejam primeiro aquele vídeo, depois voltem para esse. O livro conta a história da Rosemary Woodhouse, ela que é a nossa protagonista. Ela é jovem, ela vem de uma cidade pequena, muito embora ela more em Nova York já tem algum tempo. E a família dela é bastante católica. Hoje em dia, no tempo em que se passa o livro, né, ela é agnóstica e ela está um pouco distante da família, mas ela tem essa origem forte católica. E o marido dela, que é o Guy Woodhouse, ele é um ator, ele é bem egocêntrico, ele não é bom marido. E eles se mudam para um edifício muito famoso para os hipsters da época, se a gente pode chamar de hipsters de 66, 67. É um edifício que se chama Branford, que era um edifício muito antigo, e era o sonho deles se mudarem para lá e eles conseguem um apartamento lá. No início da história, um amigo da Rosemary, que é o Hutch, que era uma figura meio paterna para ela, no tempo que ela mora em Nova York, ele tenta alertar ela e alertar o Guy de que não seria uma boa eles se mudarem para esse prédio, porque ele já ouviu falar de histórias muito pesadas ligadas a esse prédio, histórias de assassinatos, de infanticídios. Ele fala de duas irmãs que moraram lá no período vitoriano, que elas eram canibais, elas comiam carne de criancinhas. E ele fala também que lá tinha morado um satanista muito famoso, algumas décadas antes. Então, é um prédio que tinha uma aura de acontecimentos bizarros. A Rosemary, ela tenta argumentar falando que qualquer edifício muito antigo, eventualmente vão ter acontecido coisas pesadas na história dele, mas o Hutch fala que a incidência dos acontecimentos lá é muito maior do que o normal e a gravidade das coisas que acontecem também é muito maior do que o normal. Mas independente disso, eles se mudam para lá e os acontecimentos bizarros vão se acumulando, vão acontecendo e vão se acumulando. E o interessante é que a gente sabe o mesmo tanto que a Rosemary sabe. Então a gente vai ficando incomodado junto com ela. E num dado momento, em circunstâncias muito bizarras, ela engravida. Era o sonho dela engravidar e acaba que esse sonho vai virando um pesadelo para ela. Tem nesse prédio dois senhores idosos que são os Castavets, que eles começam a desenvolver uma tensão muito especial, tanto com relação a ela quanto com relação ao marido dela, que deixa ela bem incomodada, porque eles têm comportamentos meio estranhos. E quando ela tenta dividir com o Guy as inquietações dela, tanto com relação aos Castavets quanto com relação aos acontecimentos do prédio, ele completamente desconsidera tudo que ela fala. Inclusive, eu acho que dá para se argumentar ali de que ele faz o que eles chamam de gaslighting com ela, que é um abuso emocional, que ele distorce as coisas, ele omite informações, ele faz ela duvidar de si mesma, da própria sanidade. Então, ele não é muito bom marido. E a história vai ficando mais tensa e desemboca num fim que é surpreendente e para mim um pouco inesperado. Não é que acontece uma reviravolta de última hora assim, mas eu acho que a reação dela final, pelo menos para mim, foi inesperada e foi incrível, encaixou muito, muito bem.
O que o Ira Levin conseguiu fazer com esse livro foi capturar muito bem o período que ele vivia, aquela década de 60. Porque era um período que você tinha um racionalismo muito forte, a Guerra Fria tinha impulsionado muito a evolução tecnológica, então estava todo mundo ligado nessas evoluções tecnológicas, nesse projeto civilizatório de homem no espaço, de corrida espacial, todo mundo tinha TV, então as informações eram difundidas muito rapidamente agora, então eles estavam vivendo numa alta idade de racionalismo. E, paralelamente, era um período em que surgiam muitas seitas. Nos campos universitários era muito comum você ter seitas sentadas na figura de uma pessoa que era como se fosse um profeta e ele pregava uma visão diferente de vida, ou ele pregava uma forma diferente de se relacionar em sociedade. Sendo que um exemplo muito famoso disso foi a família Manson, que era liderada pelo Charles Manson. E em 69, eles cometeram uma série de assassinatos, inclusive da esposa do Roman Polanski, que foi o diretor do Bebê de Rosemary. Eles mataram ela, o nome dela era Sharon Tate, acho que muita gente sabe disso. Ela estava grávida, aparentemente, só 2 semanas antes dela dar à luz. Foi um crime muito pesado, que marcou muito a sociedade americana. Então, era um momento que também surgiam muitos dessas seitas, assim. Mas, por conta do racionalismo forte na época, essas crendices religiosas, esse temor religioso eram muito desconsiderados, como se fossem coisas que não coubessem mais naquele universo. Tanto que tem a famosa capa de revista da revista Time, que até aparece no filme, que vem escrito "Is God Dead?", que Deus está morto? Interrogação. Então, era um período que tinha toda essa questão, todo esse movimento racional, que eu acho que o Ira Levin conseguiu consolidar muito bem no livro dele. E o que ele faz muito bem também nesse livro é que é um raro exemplo de um horror urbano. Porque na maioria das vezes o que a gente vê nesses livros e nas histórias de terror é que a pessoa ou ela vai para um hotel isolado, que nem no Iluminado, ou ela vai numa mansão distante na Inglaterra, ela vai para um lugar longínquo, ela sai da sua rotina, ela sai do seu cotidiano e ela se expõe a esse risco sobrenatural. E o que o Ira Levin faz aqui é ele traz esse risco sobrenatural e coloca no meio da cidade, coloca no meio da rotina dela. E isso é assustador de uma forma inquietante, porque é fora do comum, não é uma coisa que a gente vê tanto e quebra um pouco essa noção de segurança na cidade que a gente tem, na civilização que a gente tem. Com relação ao filme, ele é de 68, dirigido pelo Roman Polanski. Ele é o primeiro filme americano que ele dirigiu e é uma adaptação muito fiel mesmo. O filme, ele continua se sustentando muito bem até hoje. O ritmo não foi muito afetado, não tá datado, foi uma experiência muito boa ver o filme. E a Mia Farrow, ela tá perfeita como Rosemary. O Roman Polanski dirigiu muito bem, ele sabe muito bem fazer aquelas cenas longas, com poucos cortes ou com nenhum corte, que ficam muito bem feitas. Inclusive tem uma cena bem icônica nesse filme, que é uma cena mais pro final do filme, que a Rosemary, ela tá numa cabine telefônica. É uma cena longa de uns 5 minutos, sem corte, muito tensa, muito bem feita. E ela é bem icônica desse filme e mostra como esse filme até hoje não está datado. Ele continua sendo uma experiência muito boa. E ele também é muito bonito com relação aos cenários, e os figurinos dele são todos muito bem pensados. Eu sei da minissérie, que é de 2014, com a Zoe Saldanha, só que eu não assisti ela, eu assisti o trailer, parece que eles mudaram muita coisa, se passa em Paris, eles mudaram a idade dos vizinhos, mudaram profissões, eles mudaram muitas coisas. Eu não sei se funcionou muito bem, eu sei que a crítica acabou que não gostou muito, mas eu não assisti esse. Uma outra mídia diferente que teve, que ficou muito boa, foi esse ano a Kim Cattrall.
Ela leu o livro todo num especial para a rádio da BBC e ficou muito bom, ficou muito bem feito. Eu ouvi, eles disponibilizaram o áudio no site, só que eles já retiraram e eu não achei mais. Mas ficou realmente bem interessante. Bom, essa foi a primeira história do Natal Sobrenatural. Caso vocês tenham já lido esse livro ou visto o filme, por favor, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar tanto esse projeto quanto os outros. Muito obrigada pela atenção e até logo!